De volta aqui, gente, com essas carnes na minha frente, com um dos maiores especialistas de carne que a gente tem aqui em São Paulo. E ele não veio para cozinhar, não. Ele veio para nos ensinar, dar algumas dicas de cortes, como escolher a melhor carne, como é que você faz. Ele é dono de 2 restaurantes especializados em carnes, já viajou o mundo todo, né, Ale? Em busca de melhores cursos de gastronomia. E hoje ele vai nos ajudar com tudo que ele tem aí na bagagem, né? Alexandre Flit. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E muito obrigada pela pauta, que é uma coisa que a gente já queria há muito tempo. Bacana. Entender mais de carne, né? Obrigado pelo então vamos convite. lá. O que a gente tem aqui? Então, eu trouxe uma variedade de cortes, né? A tradicional picanha, o bife de chorizo, a fraldinha. Aqui eu tenho um corte do acém, que ele aqui tá como short rib, que ele ainda tá com osso. E eu trouxe um lagarto, pra gente poder falar um pouco de como usar cada corte de carne em casa, na churrasqueira, no forno, no fogão, nos diversos tipos de cocção. Maravilha. Aqui na nossa equipe eu tenho 2 churrasqueiros profissionais, sabia? Já fiquei sabendo já ficou de um. sabendo? O Sidney e o Guto, eles inclusive têm uma empresa de fazer churrasco. Já vi foto. Eles arrasam. Quem quiser pode até contratá-los, mas vamos voltar aqui. Eles vão gostar de aprender contigo também. Vamos lá. Vamos começar por onde? Podemos começar com a picanha. Tá. A picanha é o queridinho do brasileiro. A picanha pode ser feita de várias formas. Você pode fazer ela, obviamente, na churrasqueira inteira. Normalmente a gente começa com ela com a gordura virada para cima, para deixar ela inchar um pouquinho, para selar a parte de baixo. Depois a gente vira a gordura para deixar ela acabar de fazer a cocção. A gente recomenda sempre usar o sal no final, nunca usar o sal antes, porque o sal ajuda a puxar o líquido da carne. Olha. Então a gente sempre salga a carne depois, sempre tempera a carne depois. Depois que ela tá pronta? Depois de pronta. Nas nossas casas a gente sempre fez isso, a gente sempre usa isso. Existem alguns tipos de sal que as pessoas acabam desconhecendo. Existe o sal fino, que é para ser colocado no final, que é aquele sal quando você faz em casa. Você tem o sal de parrilha, que é um sal grosso, bem trituradinho. Você tem a flor de sal, que está bastante utilizado, o sal de Himalaia. Então você pode usar alguns tipos de sal. Aquele sal grosso que a gente usava antigamente para fazer as carnes, a gente já não recomenda mais, porque ele puxa muito líquido da carne e a gente não quer. A gente quer uma carne suculenta em casa. Porque quando puxa muito líquido, a carne fica dura. Ela fica seca e dura. Seca. Então, se a gente quiser uma carne suculenta, sempre usar o sal depois é uma boa dica. Maravilha. Depois a gente pode usar também a picanha para fazer na frigideira. Você pode cortar o steak. Então, para cortar o steak, a gente sempre vai cortar ele a favor da fibra primeiro, para que na hora que a gente corte no prato, a gente corte contra a fibra. Tá. A fibra na fraldinha fica fácil de ver, que são essas linhazinhas que a carne tem, né? Então, isso aqui é a fibra. Então, sempre que a gente vai comer ou cortar a carne, a gente corta contra a fibra, que ajuda na mastigação e faz muita diferença, por incrível que pareça. Então, pega um pouquinho a picanha aqui pra gente. Aí a picanha tá aqui, a fibra tá... A fibra tá de Deixa eu ver assim. pra essa câmera aqui, pro Carlinhos, né? Olha aqui as linhas da picanha, na verdade, elas estão de assim. Elas estão assim. Então, eu cortaria assim. A gente vai cortar primeiro a favor da fibra, então a gente cortaria os steaks nesse sentido. É o mesmo sentido da fibra. Da fibra. Tá. Aí nós vamos preparar e na hora de servir a gente corta contra a fibra, que ajuda na mastigação. Tá. E isso daqui dá para perceber muito bacana se a gente pegar aqui um pedaço de fraldinha, né? E a gente cortar ele aqui. Mesmo pequeno, né? Cortamos na fibra. A gente vai puxar... Já desmancha. Ele já desmancha. Agora, se a gente pegar ele ainda e cortar contra a fibra... Aí você vê que ele não desmancha, ele esfarela na tua mão. Então isso acontece com a carne pronta também e ajuda a mastigação, ajuda a experiência da pessoa com a carne. Sempre a gente prestar atenção na fibra da carne. Tá. Então a gente tem a picanha, que você pode fazer tanto na frigideira, na churrasqueira. Tem pessoas que gostam de fazer ela também fatiada. E no forno também, você pode colocar ela com a gordura para cima, cobrindo uma assadeira com papel alumínio, deixar ela em torno de 20 minutos para ela pegar o ponto por dentro, depois tirar o papel alumínio mais uns 8, 10 minutos, aumentar o forno para deixar ela dourar e aí finalizar com sal sempre depois.
E aí também assim, com essa parte para cima, no Eu sempre forno. coloco ela inteira com a parte para cima. Então aquela receita, você já viu uma receita de picanha que a gente enche de sal e coloca no forno e depois tira todo o sal? Aquela lá não é furada, então, né? não, na verdade ali é um pouco diferente o conceito, porque como a quantidade de sal é muito grande, o líquido acaba ficando pressionado para dentro da carne e ele não consegue absorver uma quantidade muito grande de sal. Então isso é uma técnica que se usa muito para pescado, de você pegar e fazer aquela crosta de sal, que você usa 4, 5 quilos de sal, que aí a reação química de fazer a troca do líquido pelo sal, né, a troca não acontece com essa facilidade por causa da quantidade de sal. Então ela forma uma crosta, mantém o negócio, ajuda na cocção, porque aquele sal todo faz o calor penetrar. Então é uma técnica bastante válida. Aí tem um monte de gente que inventa, né? De cortar picanha, puxar gordura para dentro. Aí tem um monte de gente invertida, picanha invertida, tem um monte de criativos por aí. Essa picanha, se ela for ao forno desse jeitinho que você falou, ela vai ficar tão macia quanto se ela for à frigideira ou à churrasqueira? Eu até recomendo. Eu particularmente, eu prefiro muito mais a picanha no forno do que na frigideira. Por mais que a picanha sempre fica boa, né? Porque a gordura ajuda muito o sabor da carne. Mas se você fizer ela no forno, nesse jeitinho, deixar ela coberta uns 20 minutos, uns 200 graus, ela vai pegar o ponto, tirou o alumínio, ela fica perfeita. 8 minutos. 8, 10 minutos, só para ela pegar a cor. Não preciso pôr nada nessa forma. Zero. Ok, nada de Só óleo, ela. nada de... nada. Porque a gordura ela vai começar a escorrer, ela vai ficar por baixo da carne, ela vai ajudar a manter o sabor da carne, então ela com a gordurinha para cima fica um espetáculo. Uau! Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Aí nós temos aqui o lagarto. O lagarto, né? Que é uma carne magra, que você pode usar ela para fazer ensopado, para fazer caldo. E o bom é que depois que você fizer um ensopado com legumes, com tudo, você tira essa carne, você pode fatiar ela bem fininha e aí você fazer uma carne temperada com uma maionese com atum, que fica uma delícia, bem fininha. Você pode usar para fazer um rosbife, dar uma finalizada nela. Então você usa ela para o caldo para dar o gosto e depois você acaba ainda finalizando e usando ela com outras finalidades, né? Isso aqui também fica muito gostoso para fazer rosbife, tem muita gente que faz rosbife. O carpaccio mais utilizado também é o lagarto. Ah, é o lagarto? Você dá uma selada muito leve, dá uma temperada muito leve, só para dar uma corzinha naquela bordinha do carpaccio, congela com papel filme para dar aquele formato redondinho que o carpaccio, o pessoal gosta do carpaccio. Congela e depois fatia bem fininho, que vai dar se os tiver uma melhores máquina de carpaccios. fatiar, melhor ainda, né? Porque Melhores fica fininho ainda. mesmo. E também uma característica bacana, né? Que como as fibras do lagarto elas estão de assim, ele já está no jeito certo para cortar. Por isso é que ela, quando a gente faz, por exemplo, aquela que eu faço bastante na panela de pressão, fica desfiando, né? Fica desfiando, porque ela já está no jeito correto com a fibra também. Então, na hora que a gente fatia o lagarto, para fazer o carpaccio, tudo, você já está cortando na série, do jeito certo na fibra. Tá joia. Aqui nós temos também o acém, né? Que nesse formato com osso ele chama de short rib, mas não deixa de ser o lagarto, o acém. E o acém ele serve para um monte de coisa, né? Para o famoso sanduichinho de carne louca, fazendo a panela de pressão. Mas se você pegar hoje um acém de boa qualidade, marmorizado, de Angus, etc., você também consegue fazer ele na grelha e é uma das carnes mais saborosas. Então, muita gente também usa o acém para fazer moída e fazer hambúrguer, porque ele já tem uma proporção de gordura e carne muito próxima do necessário para um bom hambúrguer. Para ele ficar suculento, né? Para ele ficar suculento. Então, se você colocar 30% de gordura e fizer numa grelha, você tem um hambúrguer maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Tô amando essa pauta, gente. Então, do acém a gente já entendeu. É isso que a gente precisa saber. O acém é uma carne super versátil. Tá. Esse aqui que você... E aqui a gente tem o contrafilé. É o contrafilé, né? Que aqui ele está no formato do bife de chorizo. O contrafilé ele tem algumas partes, né? Que a gente percebe que ele ainda tem um pedacinho da serra, né? Da sobrancelha do osso de bife, né? Porque isso aqui é o olho de bife também que os argentinos chamam. Aqui é a serra. Que parte que é essa do boi? Do contrafilé é perto da costela, Tá. a partir, se eu não estou enganado, da quarta vértebra para trás. É um corte do traseiro. E aí a gente tem o contrafilé,
que tem esse formato todo. Então ele começa com o bife ancho, depois ele vira o bife de chorizo, quando ele perde essa sobrancelhazinha que aqui já não tem. Tá. E esse é um corte que serve para tudo. Você pode fazer bifinho para as crianças, pode usar para fazer churrasco, você tem uma versatilidade enorme, pode fazer no forno também. No forno seria do mesmo jeito que você ensinou a gente a fazer a picanha? A fazer a picanha, exatamente da mesma E forma. a dica principal aqui é sal depois de pronta. Sal depois de pronta sempre. Alexandre, você é do Barbecue House? É, BBQ Company, BBQ House. Aonde fica? Nós temos duas casas, uma que tem o açougue na frente e o restaurante atrás, que é a Conceito BBQ, que fica na Rua da Consolação, um pouquinho antes da Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo. Conhecer. Vem conhecer, você pode escolher a carne no açougue, a gente grelha que na legal, hora e você participa de todo esse processo. Olha aí, ideia para você que está em outro estado, outra cidade, né? Coisas novas. E também nós temos a segunda casa, que é a House, que é uma casa maior, que fica na Rua Bela Sintra, 1737. Com também música ao vivo em alguns dias de semana à noite, uma programação bacana. Então, carne com uma musiquinha ao vivo. Carne com música, tudo de bom. Bom, vou voltar aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar meu celular, porque já tem as perguntas da turma em casa, tá? Então, a primeira delas é da seguinte. Boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber o prazo de validade quando congelamos a carne. Quanto tempo podemos consumir a carne? Obrigada, Mariana Sintra, ela é de Bauru. Adorei a pergunta. Vamos lá. A gente tem que sempre observar a data de validade da etiqueta da carne. Se você pegar uma carne resfriada e quiser congelar, o que se recomenda são 6 meses no freezer, não mais do que isso. E o mais importante é que é a hora de descongelar, que você sempre tem que deixar descongelar de um dia para o outro. Não faz aquela coisa de pegar a carne congelada, deixar dentro da pia com água, dentro do vácuo, achando que vai descongelar rápido, porque o segredo de você manter uma boa carne é o congelamento e o descongelamento. Então, se você for comprar uma carne com a finalidade de congelar, é melhor você já comprar congelada, porque a estrutura do frigorífico faz um congelamento muito rápido, que evita perder líquido, e descongelando da forma correta, você vai ter uma carne com uma qualidade similar à resfriada. Então a gente descongelaria essa carne na geladeira de um dia para o outro? Sempre. Sempre. É o melhor jeito. Na geladeira? Na geladeira de um dia para o outro. Tá joia. Quanto mais devagar você descongelar e quanto mais rápido você congelar, melhor a carne. Perfeito. Quando a gente descongela uma carne e aí ninguém comeu, a carne está lá, a gente pode voltar essa carne para o freezer? Não é recomendado, porque no processo de congelamento e descongelamento você já perdeu muito líquido. Então, quando você descongelou a carne, sempre o recomendado é usar a carne e não voltar para congelar. Ela tem sempre uma validadezinha de 4, 5 dias na geladeira. Então, tenta usar dentro desse período. A carne é uma coisa versátil, você consegue usar de várias formas. Então, se você não usou de um jeito, usa de outro, mas não deixa estragar. Tá joia. A Selma, ela é da Bahia e ela quer saber qual dessas carnes poderia fazer uma carne de sol, qual é a indicada? Olha, a carne de sol, eu gosto muito de fazer com lagarto. Eu gosto de fazer com peixinho também, fica maravilhoso, aquele corte peixinho que tem bastante também. Como é que é o corte peixinho? O peixinho é um corte do dianteiro, é um corte... eu não sei te explicar exatamente de onde vem, peixinho? Mas o peixinho é uma carne que tem nas melhores casas, que parece um filé mignon, tem o mesmo formato também do lagarto. Mas é uma carne muito suculenta, muito macia para fazer carne de sol. Coxão duro, coxão mole também é muito bom para carne de sol. Tá. Ok. Próxima pergunta. Oiê, amo o seu programa, obrigada. Sempre que posso assisto. Quero perguntar sobre colocar abacaxi na carne para amaciar. É a Isabel Cristina de Bragança Paulista. Olha, todo o processo que você usa o abacaxi, na verdade você está colocando um ácido para quebrar as fibras da carne. Então significa que você está querendo fazer um processo que você comprou uma carne que não está lá bem cuidada e tal. Então, o mais importante é você escolher a qualidade da carne para que você não tenha que usar esse tipo de recurso. É muito usado. Tem muito restaurante, muita casa que compra produtos de baixa qualidade e aí acaba usando o abacaxi como um ácido para quebrar as fibras. Usa o quê? O caldo do abacaxi? Faz um suquinho de abacaxi, deixa a carne algumas horas, ele faz um processo de quebrar fibra. Ele é ácido, né? Agora, o que é importante é você também pensar, na hora da compra da carne, escolher uma carne de qualidade. Olhar a gordura para ver se você tem
um animal que foi bem tratado, que tem uma cobertura de gordura correta na carne, que mostra que o animal foi bem cuidado. Por exemplo, uma picanha errada, como é que seria? Você pega as picanhas hoje no supermercado, você paga a gordura, você não sente consistência na gordura, parece uma pelanca. Isso é um animal que foi maltratado, é um animal que cresceu mal, que está mal formado. Então, sempre olha a cobertura de gordura, a cor da carne, vê se você tem uma carne de qualidade. É muito importante o que você está levando para sua casa, né, na nossa alimentação. E também preservar, né? Porque eu sempre falo no restaurante que para respeitar o que a gente está comendo, né? Porque essa carne está aqui hoje porque ela, há 3 anos atrás, era um embriãozinho dentro de uma vaca que virou um bezerrinho que foi criado para chegar e nos alimentar 2 anos depois que ela nasceu, 2 anos e meio depois que ela nasceu. Então vamos respeitar o que a gente está consumindo, ter um consumo consciente do produto, né? Então sempre escolhe um produto bom. Olha o que a gente está comprando para saber se a carne é de um animal que foi bem tratado. Ok. E bastante respeito com a carne, que eu acho que isso é um recado bem importante. Só para tirar uma dúvida aqui, que chegaram várias perguntas, qual é a altura do fogo perfeita para assar a picanha e ela ficar suculenta? Então vamos lá. A dica boa é quando você coloca a mão entre o lugar que você quer grelhar e o carvão, tua mão tem que contar até 5. Tá. Se você contar até 5 e começar a queimar e você puxar a mão, é o lugar certinho de você colocar a picanha. Tá. Então, se você contar 6, 7, você, na verdade, você não vai grelhar a picanha, você vai assar a picanha. Então, é outro processo. Então, quando você conta 6, 7, 8, é o lugar que você vai colocar mais ou menos a linguiça, que você quer fazer um cozimento maior. Mas a picanha contou até 5, é o lugar certinho. Se pôr na frigideira? Na frigideira, você vai deixar ela esquentar bem, primeiro. Deixar ela começar a sair aquela fumaça, tal. Eu não coloco manteiga, eu não coloco azeite, porque a gordura da picanha vai fazer esse papel. Colocou, quando começou a dar aquela esfumaçadinha, é a hora certa de colocar a picanha na frigideira. E no forno, 200 graus? No forno, 200 graus, dá uma pré-aquecida e sucesso. Tudo bem. Olha, gente, Alexandre Flitt, você tem mais informações lá no Ale Flitt no Instagram ou no BBQ House _BR no Instagram também. E o telefone de contato é o 11 3063 43 20. Amei, viu? Aprendi um monte de coisa boa. Foi show. A próxima vamos grelhar. Aí vai ser melhor. Aí Obrigado. É outra história, Obrigado né? pelo convite. Aí você traz a música ao vivo também. Trago que aí tudo. tem que ter o pacote completo, né, gente?